Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje nós estamos aqui na 17ª temporada do nosso programa, que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nessa 17ª temporada, que tem como tema biografia e processos criativos, estamos no episódio 5, biografia e pintura, 5º setênio. Claro, com a nossa queridíssima Olívia Gonzalez, aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica e aprendiz de astróloga. Ela não fez nenhuma das suas aprendizagens conosco ainda, vamos pedir para ela. Reúne seus saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidades de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimento individuais ou em grupo, como palestras, rodas de conversa e vivências, em que apresenta o panorama das leis biográficas para a observação da própria história de vida. E você já sabe, ela tem um site, oliviagonzales.com.br, e tem também, lá você a encontra no Instagram, Olívia Gonzalez, _terapeuta. E vamos chamar essa querida aqui. Olívia, querida, como está? Estou ótima e é sempre uma delícia estar aqui com você, Nina. Que bom, que bom. Olha só, hoje estamos no 5º episódio. Tem mais um dessa primeira temporada. Depois a gente vai fazer a continuidade para as pessoas acima do 6º setênio, não é mesmo? Isso, vamos sim. É isso aqui, né? Então, 2025 promete uma segunda rodada. Ótimo. É nosso Muito bem, penúltimo... querida. Vou deixar você falar, então, para nós. É nosso penúltimo encontro e é um encontro muito rico e sou muito agradecida por estar aqui, né? E para esse encontro eu vou trazer o 5º setênio, que é essa fase entre os 28 e os 35, né? E o que caracteriza essa fase na metodologia biográfica, né? Que é fundamentada aí na antroposofia, é bom a gente lembrar disso. E essa filosofia que ela se infiltra em várias áreas da vida, como a medicina, a psicologia, a arquitetura, agricultura, pedagogia. E na pedagogia, temos a pedagogia curativa e a social. E eu, engraçadinha, estou querendo trazer isso hoje, porque nós ficamos falando do Live Good no outro encontro, né? E então eu acabei trazendo ele de novo mais um pouquinho, porque dessa árvore, né, que é a antroposofia, esse ramo da pedagogia social é um ramo muito cultivado pelo Livegood, né? E também eu tenho que falar que nós temos a pedagogia de emergência. Muito bem, muito bem. Tem mesmo. Cada vez mais necessária. Cada vez mais necessária. Verdade. Vou anotar aqui, porque foi um esquecimento. Porque a pedagogia de emergência é uma ação relativamente nova. Ela ainda não entrou, digamos assim, como
como as áreas do conhecimento da antroposofia junto aos modos de ser da pedagogia. Mas acredito que isso deva acontecer cada vez mais. Já temos sites, já temos ações concretas, já tem um espaço na sociedade antroposófica para elas, mas ainda não está totalmente consolidado, digamos, em termos de teoria. Então, temos que avançar um pouco mais nesse sentido ainda. Por isso, talvez, o seu esquecimento. E é bom convocar exatamente para manter isso bem desperto aqui na nossa lembrança, na nossa memória, né? É fato. Mas eu também estava aqui falando da curativa e da social, muito lembrando do Livegood, né? Porque também essa pedagogia social, na verdade, que eu vou falar, né, um pouquinho mais, é o que está mais relacionado com este momento de vida que eu vou falar hoje, né? Em que a gente está buscando conquistar um lugar no mundo, né? Que a gente está se posicionando, que a gente está querendo lidar de alguma forma com a nossa vida profissional, né? E então ter que lidar com esse entrelaçamento todo que é o próprio desenvolvimento, né? No universo social e econômico, né? Que a gente vai dizer assim que de uma forma bem simples, quase simplista, né? Assim, é a base do conceito da pedagogia social, né? Que o Livegood levou aí para o mundo adulto, né? A pedagogia social é uma pedagogia para o mundo adulto, né? E que inicialmente ele trabalhou com a curativa, né? Com crianças com necessidades especiais, e depois ele foi levando esse conhecimento para amparar o desenvolvimento adulto nas organizações, nas instituições. E ele dizia, né? Tem assim uma fala dele, né, que tem a ver com o bem sempre acontece em uma situação, né? Não é algo para a gente ficar pensando, né? O bem é para realizar, né? E ele queria contribuir exatamente com isso, né? Que a antroposofia pudesse colaborar cada vez mais em situações concretas, né? E ele leva esse conceito para as organizações, né? E com isso a espiritualidade avança, né, nesse meio que anteriormente era puramente material, né? Mas então ele traz um soprinho ali dessa vivência, né? Porque com isso ele traz esse conceito mais humanizado mesmo, né, para as corporações, instituições, onde até então o ser humano era privado, né, da sua vida pessoal, né? Então, assim, traz uma possibilidade, né? A gente gostaria que tivesse avançado muito mais do que já avançou, né? Mas que o ser humano nessas corporações, né, nessas instituições, pudesse ser considerado com uma vida mais integral, né? Não só com uma vida produtiva, né? Isso é bem complexo, de quando ele elaborou e de quando essas ações chegaram aqui no Brasil, em outras partes do mundo, para hoje. Ufa! Muita coisa se radicalizou. Não é? Cada vez menos é possível ter um trabalho, cada vez menos é possível que, tendo um trabalho, você não seja explorado demais, porque hoje ter um trabalho CLT é um privilégio. E os privilegiados, que na verdade não são, porque é ter o mínimo um trabalho, eles são explorados. Então, a gente vê, eu tenho muitas alunas que ainda estão nas corporações, trabalhando 14, 15 horas, e nos finais de semana pelo WhatsApp. Enfim, é complicado, mas a gente precisa saber como seria bom se fosse, não é? Se fosse, se essa pedagogia social se infiltrasse, né? Mas
nesse mundo Temos que todo. manter a utopia. Mas eu digo porque há pouco tempo, há poucas décadas, há menos de 30 anos, essa utopia parecia tão pertinho de nós e, de repente, a gente deu uma guinada radical na exploração do ser humano em todos os níveis no planeta. Em todos os níveis. Enfim. Vamos voltar para o quinto setênio. Para biografia como processo criativo. E os processos criativos apoiando o desenvolvimento da biografia, né? E dessa vez, com esse processo do desenho e da pintura, né? O quinto setênio, que é esse momento da vida em que a gente está pronto para conquistar o nosso lugar no mundo, né? Como eu já falei. E assim, né? O mapa, né? Que é algo desenhado e pintado, né? Se pode nos servir bastante para ilustrar exatamente, né? A pintura e o desenho como um recurso de reconhecimento de quem eu sou, de onde eu estou e para onde eu quero ir. Né? E vamos em frente. No quinto setênio, entre esses 28 e 35 anos, a vida está acontecendo a todo vapor. Né? Estamos na vida assim com muita disposição, estamos no ápice da vida, né? Que é indicado pela parte que está ali riscadinha no ponto mais alto da curva vermelha, né? E agora a gente chegou mesmo na fase adulta, né? Então nós até então a gente era os jovens adultos, que equivale mais ou menos a ser os adolescentes dos adultos. Né? Agora a nossa vida é nossa, né? Nós estamos de posse dela, nós queremos, né, realizar, é um momento de muita realização, é um momento em que vamos organizar a vida para que ela sirva aos nossos propósitos. Tchan, 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 tchan. E a vida vai ganhando com isso novos contornos, né? Não tem mais tempo para indefinição, né? A vida chama a gente com responsabilidade, agora é tempo de concretizar e o mundo nos convoca, né? Para agir, para a gente se colocar. E já sabemos algumas coisas, né? Por aprendizado acadêmico, por aprendizado da vida, né? Nós estamos mais fortalecidos com as nossas habilidades, e depois daquela fase de exploração, né, do território chamado mundo, lá do setênio anterior, né? Agora que a gente já reconheceu o território, a gente quer conquistar o nosso lugar ao sol. Né? Agora, como adultos, nós somos condutores de uma carruagem, né? Nós temos as rédeas nas mãos, né? E vamos direcioná-la para onde a gente quiser. Né? Então, nesse momento, a gente costuma acreditar que tudo depende de nós, né? Do nosso esforço pessoal. Né? Nós estamos conduzindo as nossas vidas assim para aquilo que a gente almeja. Mas também é bem verdade, né, que a gente passa por umas provas bem importantes para sucesso que todo mundo posta por aí. Né? Essa fase é muito importante para aquilo que a gente pensa e sente, e como a gente vai conciliar isso. Né? Então, a oscilação entre o que a gente pensa e a gente sente cria muitas instabilidades. Eu coloquei uns raiozinhos aí assim, para todas as instabilidades desse momento, né? E como nós estamos nesse período do desenvolvimento psíquico, anímico, né? Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as nossas oscilações entre racionalidade e emocionalidade ou os nossos sentimentos. Né? A gente também chama essa fase de
racional sensitiva, ou afetivo racional, ou intelecto afetivo, ou seja, como diria minha mãe, a gente junta alhos com bugalhos. Né? E também vamos ter, assim, a gente está nesse período, né, onde as nossas habilidades gerenciais, organizacionais, elas despontam, né? E por isso que eu trouxe o Live Good também aqui, porque é o momento presente, né? Então, a gente está no comando da carruagem e a nossa vontade pessoal, ela precisa ser administrada e gerenciada, né? E é hora da gente organizar tudo em si, né? E o ser humano, ele deve aprender a equilibrar esses extremos, né? A meta diária do ser humano moderno é andar a passos largos, se esforçar, conhecendo os objetivos, equilibrando os extremos. É uma frase do George, da Gisela O'Neill, né, em um livro sobre a biografia, que é A Vida Humana. E a gente tem mesmo, né, que assim, esse pensar frio e esse sentir caloroso, eufórico até, né, são extremos, né, e eles podem provocar muitos conflitos e confrontos, né? E o pensar e o sentir, eles precisam se encontrar, né, se abraçar, né, porque assim, ao unir, né, esses dois, a gente vai manter realmente o equilíbrio, né, e à medida que isso vai acontecendo, é como que a gente vai consumando, a gente vai construindo também o nosso amadurecimento, né? A prova de que a gente está amadurecendo é quando a gente consegue equilibrar esses dois, né? E a vida vai acontecendo, né? Mas a gente vai retomar alguns pontos de partida. Lembra daquela história? O que você vai ser quando crescer? Então, agora você já se percebe crescido, né? Então, como você está organizando a sua vida profissional? Você está conseguindo realizar algumas das suas ideias ideais, né? É como se a pessoa se encontrasse naquele lugar que intercepta o passado com o futuro, né? Mas ele vive agora, a pessoa vive agora, né? E o que é que vive, né? Que vida é essa para ser vivida? Como faz esse caminho? O que é importante conquistar, né? É com isso que a pessoa vai se deparar nessa época, né? E é um momento importantíssimo ali entre os 30 e 33 anos, né? Para uma checagem que pode fazer toda a diferença na história da sua vida. E é assim que vamos nos questionando, questionando o mundo e nos reconhecendo com mais propriedade. Entre as dúvidas e os questionamentos, né, a gente vai construindo o próprio espaço. E ao mesmo tempo, né, que a gente vai percebendo também o colorido do mundo, né, do momento, a gente vai pintando o quadro da vida e vai se reconhecendo e se definindo, né? As nossas escolhas vão ganhando registro. E quando a gente vai se reconhecendo, a gente pode atualizar o conhecimento de quem a gente é agora como adulto, né? E essa capacidade de representar e representar a si mesmo é um instrumento potente para o autoconhecimento, é uma forma de se reconhecer, né? E com isso a gente tem esse ponto para equilibrar e unir, né, o que a gente pensa com o que a gente sente, que é o desenho e a pintura. Então, desenhar e pintar, né, são expressões simbólicas e elas podem traduzir um universo inteiro, dentro e fora. E a gente pode representar o lugar onde a gente está, as conquistas e também o que se passa no nosso interior. O desenho e a pintura, eles se comunicam como o cérebro e o coração, né? O desenho, ele requer atenção, ele pede uma certa concentração, mas não fica só dentro, né? É uma concentração para se expressar, né?
E a pintura, por meio das cores, é um meio para acessar e expressar as emoções. E o desenho e a pintura, né, juntos, né, eles podem colaborar, né, para unir também os dois, né, o pensar e o sentir, né, e apoiar o amadurecimento. É nessa fase, dotado dessa capacidade de autodirigir-se, né, que o adulto também tem a habilidade de encontrar respostas para lidar com seus turbilhões internos e criar sua realidade. Ele precisa equilibrar, né, o coração e a mente para agir de uma maneira mais centrada, inclusive para conquistar o respeito que ele tanto deseja, seja pelo seu saber, seja pelo seu fazer, seja pela forma como se relaciona. E isso equivale, né, também em encontrar as cores adequadas para colorir uma paisagem, apesar de não existir uma única forma adequada, quero dizer, deixar bem claro. Busquei ilustrar aí várias formas de ilustrar, para não dar margens a pensar que só tem um jeito de funcionar. Não, não é. Mas o que eu quero ressaltar aqui com adequado, né, na minha linguagem, né, que adequado equivale a encontrar o sentido, né, para aquilo que eu quero representar. Né? Então, porque quando eu consigo, né, unir esse pensar e esse sentir nesse agir, né, e eu vejo isso, né, então, isso traz para mim um senso de coerência. Então, é com isso que a gente vai lidando, né, assim, com esse outro universo. Essa é uma época de atuação, de fazer e acontecer. Pode seguir, isso. De inventar a nossa vida, por assim dizer, né? Por isso que é uma época muito criativa, né? E também a gente não se torna, né, assim, criativo pensando na criatividade, né? A gente desperta a criatividade se envolvendo no processo criativo. Né? Então a gente está nessa época de criar a própria realidade mesmo. Né? E a gente pode repetir histórias, sim, a gente pode fazer os mesmos caminhos que fizeram, mas a gente também pode fazer novos caminhos. Né? A gente pode aí encontrar novos traçados e usar cores para pintar o mundo de um jeito próprio, né? Porque assim, ousar ser é uma oportunidade dessa etapa da vida. Né? E você usou de muita ousadia nessa época, Nina? Hã? Você usou de muita ousadia nessa época? De 28 para 35? É. Eu dei uma virada, porque eu passei pelo retorno de Saturno como mando figurino. Uma figurinha fácil. Fiz a minha virada, tinha uma profissão que estava construindo precocemente, desde adolescente, por herança paterna. E aí, quando chegou nos 28, eu dei uma guinada, mudei de profissão e foi nessa época. É incrível, né? Como a gente realmente tem essa possibilidade de criar algo novo de si mesmo, né? E depois a gente acha que está no máximo, né? A E gente a acha. coisa não acaba por aí, gente. Não vou dar spoiler do próximo setembro, não. É isso mesmo, né? Então a gente está aprendendo e está criando uma nova linguagem para estar no mundo, né? A gente tem bastante disposição. Inclusive, só cortando você, já que você colocou essas fotos de pintura, foi exatamente nessa época que eu comecei minha carreira na antroposofia. E aí eu estudei
entre outras coisas, no Centro de Artes, nessa época. E lá eu fazia pintura, euritmia, escultura. Era um lugar fantástico, professores canadenses, gente incrível. Enfim, só para dizer que essa foi uma fase da minha vida muito boa. Muito. E é realmente um privilégio, né? Poder ter acesso a esse tipo de atividade que está contribuindo, colaborando tanto com o nosso desenvolvimento nessa etapa, né? E é isso mesmo, né? A gente está indo aí para conquistar esse nosso espaço, defendendo o nosso território, né? E com isso, a gente está muito voltado para fora, né? E a pintura e o desenho entra aqui exatamente com essa possibilidade da gente exercitar aquele equilíbrio e vir um pouquinho para dentro também, né? E o que possibilita traduzir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa nessa nova linguagem, né? E para representar, né, para criar, para organizar o mundo, para reinventar com essa linguagem nova que a gente está descobrindo. E aí o ato de desenhar, né, assim, ele promove conexões novas, neurais, né? E aí ele estimula mesmo e ativa o cérebro em toda a sua plasticidade, né? Essa atividade do desenho, né, ela retém a atenção e ela baixa, de alguma maneira, a frequência cerebral. E isso equivale, imagina só, né? Assim, como a gente funciona numa meditação. Né? E ela também pode estar atuando em processos de ansiedade, que são muito comuns nessa época, porque tem uma exigência enorme pela produção, pela atuação, por mostrar que você é capaz, né? Então, o período entre os 28 e 35 é um período vibrante, né, com muitos estímulos e muita tensão, né? E por isso ele pode se beneficiar com essas atividades, e por isso eu trago aqui alguns benefícios com a pintura e com o desenho, né, que tem a ver com a diminuição da tensão cotidiana, né, amenizando os efeitos dessa pressão social, o alívio do estresse e da ansiedade, né, e também com essa possibilidade de se conectar com o mundo interno. E a pintura, ela funciona assim como um aliado no cuidado com a saúde mental, né? E pode ser muito benéfica em casos de depressão e exaustão. As cores revigoram, acalmam, entusiasmam, tranquilizam, né? E a pintura, ela ativa a dopamina, né? Que é um neurotransmissor que está associado com bem-estar. E a gente também já tem comprovação de que o desenho, né, funciona, tem uma ação preventiva, inclusive, em doenças neurodegenerativas, né? Então, tudo isso é realmente um momento da gente estar cuidando, né, dessa saúde no ápice dela. Segundo a neurologia, né, a gente tem o lado direito do corpo regido pelo hemisfério esquerdo, né? E o lado esquerdo regido pelo hemisfério direito. Estou aqui espelhada no, no visual. E o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela lógica, análise, objetividade, linearidade, racionalidade. Já o hemisfério, e ele recebe, né, assim, antes disso, falar do direito, né, assim, é ver que ele recebe um estímulo social, né, assim, muito grande, né, pelo uso da mão direita e até expressões corriqueiras como começar com o pé direito,
que significa começar certo, usando todas as linhas. Prefiro não comentar. Pois é. E o hemisfério direito, né? Ele é expressivo, lúdico, está relacionado com abstração, subjetividade, emoção. E ele não é muito estimulado, né? E por isso ele pode ir se atrofiando, né? E quando ativado, por exemplo, com o desenho, né? A gente pode sentir assim que a gente tem, nossa, resultados decepcionantes, né? Porque aquela nossa expectativa em representar objetivamente a realidade, né, o mais realista possível, vai, né, pelo ralo. Porque é isso, a gente precisa também treinar, né? É uma linguagem nova que a gente precisa exercitar, né? E os processos criativos agrupados, né, como o desenho e a pintura, eles permitem também uma integração maior, né, para o ser humano. E aí, então, vou falar das habilidades, né, trabalhadas como o desenho e a pintura. E que a gente tem um aprimoramento da coordenação motora, né, que nessa etapa da vida ajuda a gente a criar condições para um fazer mais direcionado, né? A ampliação da criatividade é que nos ajuda realmente a fazer novos caminhos. O relaxamento, não sei se vocês já ouviram aquela expressão, né? Assim, o sono dos guerreiros, né? E eu estava usando essa expressão do guerreiro, né? De ir à luta, né? Conquistar o espaço. Prefiro não comentar. Das guerreiras também. Sabe que eu tenho me esforçado para tirar do meu vocabulário todas as metáforas bélicas, mas é tão difícil, né? Como a gente usa metáforas militarizadas, bélicas, no nosso vocabulário. Impressionante. Eu tenho feito esse exercício, mas está custoso, viu? Bem, então, o que eu quero dizer com o sono dos guerreiros ainda, né, é da importância desse relaxamento, do descansar, né, para que a gente tenha mais vigor, para que a gente tenha mais condições de continuar se empenhando naquilo que a gente quer realizar. E a concentração, né, para a gente realmente alcançar as nossas metas, para a gente definir os nossos objetivos. E a expressão dos sentimentos, né, que tem menos permissão para estar acontecendo, né, tem menos permissão para existirem do que as ideias, como eu tive falando anteriormente, né? E então, o desenho, né, assim, permite repensar as ações e a pintura permite rever as emoções, né? Mas, de todo modo, né, assim, quero lembrar também, né, que a arte, né, é algo típico do ser humano e também nos faz mais humanos, né? E no ato criativo, né, a gente pode ultrapassar o ponto para alcançar o contexto, né? Ou a concretude para alcançar o simbólico, né? Ou seja, nós podemos encontrar novas possibilidades nas certezas que a gente prova nessa fase, né? E a gente cria muitas certezas nessa etapa da vida. Nossa, imagina que bobagem! Quem disse? Eu acho linda a história, sabe? A biografia é maravilhosa, porque
permite que a gente olhe para si mesmo e dê um pouco de risada, porque é lindo e a gente não pode se levar tão a sério assim, não é? Ainda mais no ápice do mundo das certezas. Sim, é um momento que a gente se leva muito a sério mesmo, né, Nina? E assim, o mundo não tem favorecido as gerações mais novas. Né? Eu tenho a impressão de que esse mundo que a gente vive hoje, mas deve ser uma coisa que todas as idosas falam de todos os mundos mais novos. Eu já cheguei a essa conclusão também. A gente olha para agora e fala assim, nossa, mas era tão diferente no meu tempo. Eu estou com esse discurso. Nunca achei que faria, mas não estou me sentindo contemporânea ou contemporâneo, porque realmente eu tive muita sorte de viver a época que eu vivi, mas eu tenho a impressão que todo mundo sentiu isso, né? Talvez os jovens de hoje também pensem sobre isso, assim, quando tiverem com seus mais de 60 anos, né? Ai, eu tive muita sorte de viver o tempo e que eu vivi. Que bom. É isso mesmo. Eu vivi bem, sabe, Olívia? Eu vivi muito bem. Eu acho que eu fui extemporânea. E também contemporânea ao contemporâneo. Essa paradoxal é como eu chego à minha conclusão. Por quê? Porque eu passei pelas décadas históricas, nas décadas de 70, eu era a figura da década de 70. Na de 80, eu era a pessoa da década de 80. Na de 90, eu era exatamente aquele atributo da década de 90, sabe? Eu fiz o perfil. Eu fui indo. Você ajudou a construir o perfil, fala sério. Hã? Você ajudou a construir o perfil. Um pouco isso também, mas era muito interessante, sabe? Muito interessante. É gostoso quando a gente olha para trás na vida e fala, nossa, confesso que vivi. Eu acho que a biografia nos permite isso. Olhar e ver sentido no que fez. Sabe? Isso eu acho que é o poder da biografia humana. Você olhar para a sua vida e encontrar aquele fio vermelho, sabe? Eu tenho ele na mão, não está aqui, aqui só tenho cor-de-rosa. Cor-de-rosa, opa, aqui. Não dá nem para ver. Mas eu tenho o fio vermelho da biografia, que eu gosto do que eu vejo, sabe? Eu gosto disso. Muito bem. Viajei. É muito bom. Bom, então é isso, né? Assim, primeiro é trazer esse processo criativo, né? Como aquilo que possibilita mesmo o apoio para essa fase, né? E que a gente possa continuar aí criando bons encontros e trazendo uma boa conversa. Eu pinto muito, sabe? Ó, eu também. Eu pinto demais. Olha, eu tô querendo viajar, mas como eu não estou conseguindo, olha o que eu faço. Eu desenho, eu pinto e deixo aqui do lado. Eu pinto cotidianamente. Desenhar não é muito a minha praia, não. Mas eu faço aqueles desenhos, por exemplo, um desenho que todo mundo aqui do canal já sabe que eu faço é o brilho em volta do meu caderno. E aí, nesse desenho que eu faço todo dia, dessa vez é rosinhas de 3 cores, folhas e caules de 3 cores também, é todo dia. É um exercíciozinho de desenho misturado com uma pinturinha. Mas, no cotidiano, eu gosto muito de pintura. Aqui nessa casa, eu tenho pouca luz, o que nunca
dar uma inspiração para a aquarela. Mas eu preciso encontrar um lugar para aquarelar, porque eu gosto demais. Muito bem, querida. Agradeço, viu? Muito. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, penso que isso é tudo, né? Que a gente tem aí um bom desenvolvimento da vida neste momento que a gente está vivendo também, né? Muito bem. Olha só, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.